Oi pessoal, hoje finalmente eu vim gravar o vídeo do meu relato de parto. Bom, meu parto estava previsto para dia 1º de janeiro de 2023, esse ano. Minha gestação foi tranquila, graças a Deus não tive nenhuma complicação. Mas chegando ali na semana 39, eu já estava fazendo acompanhamento semanalmente com a obstetra, né? Eu estudei bastante, mas ainda assim eu acho que não foi suficiente, porque na hora do parto teve situações que aconteceram e que eu não estava preparada, porque eu não sabia, não conhecia o nome das coisas, enfim, dos procedimentos. Então eu acho que ainda que eu tenha estudado muito, faltaram alguns detalhes, sabe? Eu sabia que uma gestação ela pode durar até a semana 42 e a Lizzie nasceu com exatamente 40 semanas. Bom, e durante esses meus estudos, né, que eu fiz com relação à gestação, eu entendi que para criança o melhor era o parto vaginal, porque durante o processo ali, né, do parto, do nascimento, a mãe liberava muitos hormônios, aconteciam muitas coisas que beneficiavam a criança que nascia pela Janinha. Então, eu passei minha gestação toda sonhando com esse momento, né, de um parto normal e de preferência um parto natural. Eu vou deixar aqui no box de informação o meu plano de parto, né, que tem alguns detalhes aí com relação ao que eu esperava pro meu parto, sabe? Eu acho que também pode ajudar você aí, se tiver gravidinha, né, a se organizar também, a se preparar para esse momento e a entender um pouco mais, né, sobre essa hora que é tão especial pra gente. Acabou que o meu parto foi assim bem diferente do que eu imaginei, mas eu creio que foi como tinha que ter sido. O plano de parto não é uma coisa fechada, eu não considerava o plano de parto algo que não pudesse ser diferente, sabe? Pra mim era uma diretriz, era uma coisa que eu gostaria que fosse seguida, mas lógico que na hora ali podem acontecer inúmeras coisas e o caminho a ser seguido pode ser diferente daquilo que você imaginava, né? Então eu fiz questão de me preparar com relação ao plano de parto, e se ele puder te ajudar, tá aí. Então, começando pelo começo, eu descobri a minha gravidez, eu tava com 3 semanas, exatamente 3 semanas. Faltava uma semaninha, né, pra eu completar um mês. Não foi uma gravidez planejada. Eu e Arthur não tínhamos nenhum ano de casado quando descobrimos a gravidez. Eu acredito que acabou acontecendo porque eu tava fazendo uma troca de método contraceptivo. Eu tava deixando de usar a pílula anticoncepcional. Eu passei quase 2 anos usando a pílula porque eu tava fazendo um tratamento pra acne e realmente me ajudou muito, mas em contrapartida eu tive um desequilíbrio hormonal que me trouxe uma série de desvantagens, sabe? Enfim, o que aconteceu foi que o anticoncepcional, ele tava tratando as minhas espinhas, né, realmente teve um efeito bom. Hoje minha pele é diferente de antes. Pra mim tava tudo muito desregulado, apesar de estar fazendo muito bem pra minha pele, e eu decidi abandonar o anticoncepcional. Então, eu lembro que durante o meu período pré-menstrual, eu tinha sintomas muito específicos que se repetiam a cada menstruação. E quando eu engravidei, nada disso tava acontecendo. E eu já estava esperando a menstruação há uns dias e eu falei, poxa, eu não tô sentindo nada, não tá acontecendo nada, tá muito estranho. E eu comecei a suspeitar de que eu tava grávida. Resisti em fazer o teste porque eu falei assim, ah não, deve ser porque tá desregulado, daqui a pouco chega. Só que eu fui ficando tão ansiosa porque a menstruação não chegava que eu decidi fazer o teste. E aí quando eu fiz o teste deu positivo. Foi uma surpresa, né, porque eu não tava esperando, mas foi muito legal assim perceber que eu conhecia o meu corpo a ponto de entender que alguma coisa estava fora do normal, sabe? E de que realmente existia uma grande chance de eu estar grávida. E eu estava grávida, né? Então eu descobri que eu tava grávida. O mais engraçado é porque eu não tive esses sintomas que geralmente são comuns entre as mulheres, né? Principalmente a questão do enjoo. Eu não tive enjoo. Eu devo ter tido algum desconforto assim estomacal umas 2, 3 vezes durante a minha gestação, sabe? O único sintoma assim que eu tive foi a tontura. Eu lembro que eu tava numa fase em que eu tava trabalhando muito. Eu passava os meus dias sobre muita tensão, muita pressão, era muita coisa no trabalho e eu não conseguia comer direito, eu não conseguia organizar meu dia direito, eu não conseguia fazer atividade física como eu gostaria. E aí eu achei que
a tonteira que eu tava sentindo era por causa dessa correria, sabe, da vida. Mas aí depois eu entendi, né, que era por causa da gestação e tudo isso fica muito engraçado depois que você passa a entender, né. E uma coisa que eu queria ressaltar é que o meu conhecimento sobre a gravidez era muito pobre. Basicamente o que eu sabia era o que o senso comum diz, sabe, que a mulher engravidou, ela poderia ter enjoo, ela ficava tonta e a barriga crescia e aí você ia pro hospital, paria e pronto. Eu não tinha conhecimento dos detalhes. E quando as coisas foram acontecendo, eu vi que, nossa, gente, a gravidez é cheia de muitas coisas novas pra mulher, sabe? Então, pra mim, foi descobrir um mundo novo, foi muita coisa nova pra mim. E é muito engraçado, porque as coisas vão acontecendo e você vai se descobrindo junto também, né? Então eu lembro que no começo eu sentia cólica durante a noite, eu acordava sentindo muita dor e eu sentia muito medo, né, da gravidez não estar indo pra frente, porque eu sabia que o primeiro trimestre, ou seja, os primeiros 3 meses, era tudo muito incerto, né, então eu ficava com medo do meu corpo tá rejeitando, mas na verdade o corpo tava rejeitando, né, por isso que eu sentia essa dor. Como os primeiros 3 meses você não sente nem mexer, né? Sua barriga não cresce direito. E a minha barriga como um todo, até o final da gestação, era uma barriga pequena. É tanto que a Lizzie nasceu caracterizada como pig, né? Que pra medicina lá, ela foi considerada pequena para a idade gestacional dela. Então imagina, até meu 3º mês de gestação, minha barriga era minúscula, eu não tinha barriga. E esse período foi um período de muita insegurança pra mim, porque eu tinha muito medo da gestação não ir pra frente, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu já queria conversar com o meu neném, eu queria sentir ele mexer, eu queria fazer ultrassom se deixava toda semana, sabe? Ou todo dia eu queria fazer ultrassom pra saber se estava tudo bem. Enfim, foi um momento de muita insegurança, mas graças a Deus passou, a gravidez foi pra frente, deu tudo certo, a gestação foi tranquila. E o 2º trimestre já foi a melhor fase, porque a barriga já estava começando a crescer, eu sentia neném mexer, eu não tinha dores nas pernas, eu não tinha dores nas costas, tava tudo tranquilo, eu conseguia fazer minhas coisas com normalidade, sabe? Eu não tinha dificuldade para fazer os meus afazeres. Diferente do último trimestre, né? Onde as minhas pernas já estavam inchando, eu comecei a sentir muita dor nas costas, o peso da barriga era enorme. Me faltava muito ar. Eu sei que pra quem já teve filho, tudo isso que eu tô relatando aqui é normal, você já sabe que isso é normal, mas eu tô contando porque pra mim era um mundo novo, pra mim era tudo muito novo, tudo muito diferente. Então assim, eu lembro do desconforto com relação à respiração, sabe? Conforme a neném ia crescendo, gente, eu sentia que parecia que tinha alguém me apertando como um todo, assim, sabe? Porque a minha respiração começou a ficar bem apertadinha mesmo, sabe? Bem curta. O meu estômago, parecia que tinha alguém espremendo meu estômago, assim, de tanta dor que eu sentia. E, enfim, era muito gostoso também, né? Porque como o bebê já tava maior, eu podia sentir ela mexendo com mais perfeição. Eu sabia o que tava mexendo, se era perninha, se era cabecinha. Era muito gostoso, mas em contrapartida também, cada mexidinha era uma dor diferente, né? E, enfim, eu amei esse período, né, de estar grávida, de barrigão, de me ver diferente, numa forma diferente. Durante a gestação eu ganhei, acho que foram 15 quilos. Eu não fui uma grávida que ficou preocupada com essa questão do ganho de peso, muito pelo contrário, eu queria, assim, ter uma gestação segura, saudável, comer bem, me exercitar, e graças a Deus eu consegui fazer isso. Né, durante a gestação eu fiz pilates, deveria ter feito muita caminhada, mas não fiz muitas, fiz algumas. Acabou que no final da minha gestação, né, os dias eram chuvosos, então eu ficava com preguiça de sair de casa, sabe? Ou eu ficava esperando assim a chuva passar, o friozinho diminuir e não fazia, né, a caminhada, mas enfim. E outra coisa com relação ao peso é que nos primeiros 3 meses eu ficava assim bitolada, sabe? Porque uma coisa que eu sabia, que também faz parte do senso comum, é que a mulher engorda quando ela engravida. Então, eu ficava assim, meu Deus, eu não tô ganhando peso. Ai, será que a neném tá bem? Meu Deus, mas eu tô comendo o tanto que eu deveria comer, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito preocupada durante esses 3 meses, sabe? E eu lembro que quando eu comecei a ganhar peso mesmo, eu engordei 7 quilos em uma semana. Foi muito engraçado.
E o que aconteceu também foi que nos primeiros 3 meses eu perdi um pouco de peso, sabe? Então isso me deixou 2 vezes mais preocupada. Então, basicamente, a minha gestação pode ser resumida desse jeito. Foi uma gestação tranquila, onde, né, tive aí as minhas inseguranças, as minhas alegrias com relação ao meu corpo, né, ao processo, né, de estar desenvolvendo o neném dentro de mim. Beleza. Eu sabia que uma gestação, ela poderia durar até a semana 42. E pra mim, quanto mais tempo a neném ficasse na minha barriga, melhor era pra ela em termos de desenvolvimento, né, porque ali dentro ela tá segura, ela não passa por nenhum desconforto, ela tá recebendo os nutrientes conforme ela deveria, tá crescendo bem, enfim. Mas a médica que estava me acompanhando tinha me dito que não era bom, né, deixar que uma gestação passasse da semana 40, porque a placenta começava a envelhecer e poderia falhar, né? Falhar ali na leva de nutrientes para neném, e a neném poderia começar a desenvolver uma série de problemas. Então, eu lembro que ela me pediu um ultrassom, né? Eu tava de 39 semanas, e nesse ultrassom foi que nós descobrimos que a Liz, ela tava muito pequenininha para idade gestacional dela, né? Que com 39 semanas já era esperado que ela tivesse um peso dentro de uma faixa de peso e dentro de uma faixa de tamanho. E ela não estava dentro dessa faixa, ela estava muito pequenininha. Eu lembro que eu fiquei bem preocupada com isso, e mais ainda preocupada com os médicos quererem induzir o parto sem necessidade. Eu não sei explicar pra vocês, gente, eu sei que passou muita coisa na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu queria muito que ela já tivesse nascido, porque eu tava muito ansiosa pra conhecer ela, eu queria que ela tivesse dentro da barriga, porque pra mim estar dentro da barriga era sinônimo de segurança, mas enfim. E aí, quando eu saí do ultrassom, a técnica lá que fez o ultrassom falou: olha, eu sugiro que você tente falar com sua obstetra com urgência, porque a sua neném, pelo que a gente pôde ver aqui, ela tá pequenininha e a sua médica vai te orientar, vai te falar o que você deve fazer, mas tenta falar com ela, porque pode ser que ela decida fazer algum tipo de intervenção. E aí eu consegui falar com a médica, ela me mandou ir pra maternidade com urgência. E outro detalhe é que eu tinha assistido um documentário na Netflix que chama O Renascimento do Parto. Parece que a organização do pessoal que fez esse documentário, sabe, colheu informações quase que do mundo inteiro, né? Pegou informações de vários países. E com relação ao Brasil, uma maternidade que é referência, segundo o documentário, é o Hospital Sophia Feldman. E por coincidência, esse hospital, ele fica na minha cidade, que é Belo Horizonte. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube, né, que eu poderia ganhar a Lizzie nessa maternidade, que é referência no país e até no mundo. Então eu fiquei minha gestação inteira planejando ganhar o meu neném nessa maternidade. E o mais legal é que essa maternidade, ela oferece uma visita para você poder conhecer a maternidade, ver como os trabalhos são desenvolvidos lá. E eu e o Arthur conseguimos fazer isso, foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Nós conhecemos o espaço, eu fiquei sonhando com o meu parto na banheira. No dia que nós fomos visitar o hospital, nós tivemos a sorte de conseguir visitar uma sala de parto que estava vazia, né? Porque como nascem bebês a todo instante, geralmente não é fácil você ter uma sala vazia. E nesse dia tinha uma sala de parto, inclusive nessa sala tinha banheira, porque não são todas as salas de parto que tem. Nós conhecemos todos os andares do hospital e eu fiquei muito animada. O hospital também oferecia umas práticas terapêuticas para alívio de dor nas gestantes, que eu conseguia fazer toda semana. Eu não pude estar lá toda semana porque o hospital ficava muito longe da minha casa. Mas eu tive algumas oportunidades de ir lá, recebi massagens no pé, fizeram auriculoterapia, tinha outras coisas lá que eu não conseguia aproveitar por causa da distância, né? Mas enfim, eu fiquei apaixonada com o hospital e fiquei sonhando com o dia que eu iria pra lá ganhar o meu neném. Acabou que eu fiz o meu pré-natal, né, pelo plano de saúde, né? Então foi de forma particular. E o hospital que atendia o meu plano de saúde era o Otaviano Neves. Eu não queria ganhar lá porque dentro das minhas pesquisas eu tive o conhecimento de que lá era um hospital que priorizava o parto cesárea. E eu não queria cesárea, porque eu sabia que, de novo, o parto vaginal era a melhor opção para o neném. Até que numa conversa com a minha obstetra, né, que estava fazendo o meu pré-natal, ela tinha me dito que há pouco tempo o hospital tinha sido vendido
e que toda a equipe médica tinha sido renovada e que essa equipe médica era conhecida por essa médica, né, que estava me acompanhando, e que ela sabia que esses profissionais, eles tinham essa mentalidade voltada para o que era melhor para a criança. Então não significava que necessariamente se eu estivesse lá nesse hospital, eu ia ter uma cesárea. Então isso me deixou aliviada, mas ainda assim eu queria muito ir para o Sofia Feldman por causa da experiência, né, que eu tive, das informações que eu tive, acesso e tudo mais. E diferente do Sofia Feldman, o Otaviano Neves, ele não oferecia visita, né, pra você conhecer o espaço, pra você ficar mais à vontade, pra você se sentir bem e tudo mais. Mas acabou que quando a gente fez esse ultrassom e a gente descobriu que a Liz estava com essa característica, né, de ser pequena para a idade gestacional dela, a minha obstetra me orientou a ir pro Otaviano Neves, porque lá eles tinham uma estrutura mais bem equipada para bebês recém-nascidos, principalmente bebês que tivessem alguma complicação durante o parto. Então a gente foi, né, pro Otaviano Neves, chegamos lá, fizemos um novo ultrassom e pediram para que eu voltasse quando eu completasse exatamente 40 semanas, que eram uns 2, 3 dias depois, né, de quando eu fiz esse ultrassom, e a gente descobriu esse detalhe aí. Na quarta-feira, dia 28 de dezembro, o meu tampão mucoso saiu. Falei, nossa, Arthur, eu acho que não passa de hoje. Eu acho que ela nasce hoje. Fiquei toda feliz. Acabou não acontecendo nada. E quando eu fui dormir, né, eu comecei a sentir umas dores de madrugada. Fiquei revirando a noite toda, mas, gente, nem passou na minha cabeça. Ó, pra você ver, a cabeça de grávida é uma coisa fora de normal, né? Eu já estava esperando a menina, mas na hora que eu tava sentindo as dores ali, eu nem lembrei de contração, nem imaginei que era contração. E na quinta-feira de manhã eu tinha uma consulta com a minha obstetra, porque como eu já estava muito próximo das 40 semanas e eu não tinha sinais de que eu estava entrando em trabalho de parto, a gente ia fazer um procedimento que descolava a bolsa do colo do útero para que eu liberasse o hormônio que me induzia ao parto. Então quinta-feira de manhã eu fui, né, para essa consulta. Chegou lá, nós fizemos esse procedimento, e aí assim que ela terminou, ela falou assim, agora você vai sentir uma contração e você vai ver como que é. E aí eu senti minha barriga endurecendo, parecia que o neném tava revirando, mas não era, né, era minha barriga contraindo todinha pra poder começar a expulsar o neném. E aí eu falei com ela assim, uai, mas isso aqui eu já tô sentindo desde ontem. Aí ela falou assim, então isso é uma contração. Eu falei, gente, então eu já estou praticamente entrando no trabalho de parto. E aí ela falou assim, ó, pode ser que o seu neném nasça até sábado. Quando a gente faz esse procedimento, não demora muito pro neném nascer, não. Isso já era dia 29, né, quinta-feira. Logo quando eu saí de lá, as contrações só foram aumentando. E aí eu e o Arthur fomos resolver umas coisas na rua. Quando deu por volta de 2h30, que nós chegamos em casa, eu baixei um aplicativo que ajudava a medir, né, as contrações. E quando eu marquei a segunda contração, o aplicativo já me enviou uma mensagem falando, opa, tá na hora de ir pro hospital, suas contrações já estão ritmadas e pouco espaçadas. Eu lembro que eu tomei um banho, e nesse banho ficava caindo água quente assim nas minhas costas. Nossa, e aliviava muito a dor. Então assim, eu queria muito. Então nós fomos ali pro Otaviano Neves. Chegando lá, eu já fui encaminhada pra poder fazer aquele teste do coraçãozinho, sabe? Pra ver se o coração do neném tá bem. Eu dei entrada no hospital, era 3h29. Eu tenho um papelzinho, né, da senha. Eu só fui pra sala de pré-parto umas 9, 9h30 da noite. Isso me deixou muito cansada, porque eu já estava sentindo muitas contrações. Aí começou, né, as coisas saírem fora do que eu tinha planejado. A gente não conseguiu seguir o plano de parto direitinho, porque eu acabei ficando muito cansada. Aconteceu que o meu plano não estava liberando a sala de pré-parto, e nisso eu fiquei numa sala lá que pra mim, eu já estava na sala de parto, mas era simplesmente uma salinha lá da enfermaria, onde você fazia o exame do coraçãozinho e só, né? Mas acabou que eu fiquei lá a tarde toda, praticamente a noite toda, porque a gente tava tendo esse problema com o meu plano. E enfim, eu lembro que foi bem desconfortável, porque olha pra você ver, né? Eu não me considero uma pessoa acanhada, mas nesse momento eu ficava com vergonha de gritar. A dor tava tão forte que eu ficava com vergonha de gritar e incomodar as outras pessoas que estavam na enfermaria. Mas mais ou menos perto aí das 10 horas, 9h30 da noite, eu consegui ir pra sala de pré-parto. Um detalhe que eu lembro é de que quando eu cheguei na maternidade, eu estava ali assinando os papéis, né, pra fazer a liberação da sala de parto. E aí veio uma enfermeira, abaixou no meu ouvido. Eu achei muito estranho, né? Eu nunca tinha visto a pessoa, ela já veio querendo falar no meu ouvido. E aí ela me perguntou assim, oi, você tá sentindo o neném mexer?
E aí eu falei, tô. Aí ela me perguntou, é a sua primeira gestação? Eu falei, sim. Aí ela, então tá bom. Fez assim e saiu. Eu fiquei sem entender nada, mas enfim, achei diferente, né? E quando eu fui pra essa sala da enfermaria, eu ainda fiquei lá umas meia hora, gente, gemendo, sabe? Sentindo muita dor. Tinha algumas moças tomando medicamento na veia, sabe? E eu achando que eu tava na sala de pré-parto, né? E quando eu vi que elas estavam conversando entre si, era uma falando assim, não, porque toda vez que eu tenho enxaqueca eu venho pra cá, eu tenho que tomar esse remédio na veia, não sei o quê. A outra, porque eu tô sentindo dor, aí me indicaram vir pra cá, não sei o que. Eu falei, gente, eu não tô entendendo onde eu tô, o que tá acontecendo? E aí eu comecei, a dor vinha, eu começava a segurar, sabe, o grito, porque eu ficava com vergonha. Mas acabou que chegou numa fase, num estágio, assim, de trabalho de parto, que eu já tava sentindo tanta dor, que eu gritava, e nada. Deu ir pra sala até então, né, fazer o exame do coraçãozinho. Demorou bastante pra eu conseguir ir pra essa sala fazer o exame. E quando chegou lá, a gente fez o exame, eles me disseram que eu não poderia gritar. Eu já tava num estágio tão avançado que, gente, eu não tinha condições de ficar calada. Eu não conseguia. Eu segurei o grito até onde eu pude, sabe? Até onde eu pude eu segurei. E aí a enfermeira me disse que eu não poderia gritar. E na hora eu lembro que eu falei com ela assim, mas eu não consigo. Eu não vou conseguir fazer esse exame. Ela falou assim, são só 20 minutos. Gente, eu tava sentindo contração a cada minuto, sabe? Era uma coisa muito forte, eu tava sentindo contração a cada minuto. E aí, ela falou assim, não, você vai concentrar na sua respiração e você vai conseguir. E eu não sei como, gente, mas eu consegui. Eu lembro que a dor vinha assim, ó, e literalmente é uma onda, assim, você sente ela vinda e ela chega no pico, que quando você sente muita dor, ela vai passando. Mas é o tempo todo assim, ó. A dor é o tempo todo assim. E consegui ficar uns 20 minutos concentrando na minha respiração e sem gritar. Eu não sei o que aconteceu, que a gente teve que repetir o exame. E aí meu mundo caiu, né? Porque eu falei, meu Deus, foi um sufoco pra eu conseguir segurar o grito nesses 20 minutos. E agora, né? Eu sei que no segundo exame, gente, eu não consegui segurar o grito. E aí eu pedi um remédio pra dor. Mas grávida não pode tomar nada, né? E aí a enfermeira falou, a única coisa que eu posso te dar é Buscopan. Aí eu falei, não, tô aceitando, pode mandar. O Buscopan era na veia. E eu sempre tive a veia do braço direito melhor do que a da esquerda, né? Geralmente quando eu preciso fazer exame de sangue, tomar algum medicamento intravenoso, os enfermeiros costumam falar, não, da sua veia do braço direito é muito boa, é fácil de pegar, e não sei o que. Agora da esquerda a gente não consegue ver direito. E gente, eu esqueci desse detalhe. Na hora me vieram dar o medicamento no braço esquerdo, e aí a veia estourou, começou a sair muito sangue. Mas assim, eu acho que eu tava tão, sabe, perturbada por causa da dor, né, das contrações, que, nossa, eu não senti nada. E acabou que a dor não passou, né, que é muito forte. E eu fiquei lá, gritando, até dar 9, 9h30. E nesse meio tempo, eu lembro que essa enfermeira que chegou até mim quando eu tinha acabado de entrar no hospital, segurou na minha mão e falou que precisava falar comigo. Eu lembro que ela falou assim, Brenda, eu preciso falar com você. Nessa hora, gente, meu coração parou, porque eu achei que tinha dado algum problema no teste do coraçãozinho. Aí ela falou assim, eu preciso que você olhe no meu olho, que eu tava com os olhos fechados, né, gemendo, sentindo muita dor. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa com o meu neném, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, eu não consigo, eu tô sentindo muita dor, eu não consigo, por favor. Ela, Brenda, eu preciso falar com você, olha pra mim. Aí eu olhei pra ela assim, né, já preocupada, e ela falou, olha, quando a dor vier, você vai apertar a minha mão. Gente, nossa, que alívio, que alívio. E aí eu falei, eu não consigo, com medo de machucar ela, porque eu tava sentindo muita dor. E ela falou, não, Brenda, você vai conseguir, pode apertar, não fica com medo, eu tô aqui pra te ajudar. E aí a dor veio, e eu gritava. Ela, não, Brenda, eu não quero que você grite, eu quero que você aperte a minha mão. E aí eu apertava a mão dela com muita força, ela, isso, e a dor vinha, enfim. Nossa, essa enfermeira foi um anjo, gente. Eu lembro que ela fez uma massagem assim, meio que no meu cóccix, na minha lombar, assim. E aquilo ali aliviou, né, na hora a dor vinha e ela fazia aquela massagem assim, que esquentava, e ela é assim, tá ajudando, é nesse lugar, tá certinho, sabe? Nessa hora ela também chamou o Arthur pra ajudar. Nossa, que anjo de profissional, muito, nossa, muito exemplar, assim, sabe? Enfim, fiquei ali, aí ela saiu, parece que ela tava tentando resolver essa questão da sala de parto pra mim.
Quando finalmente liberaram, eu lembro que eu passei pela recepção, tava minha família ali, preocupada, porque eu tava gritando muito. Detalhe, durante esse tempo todo que eu fiquei ali na enfermaria, eu não evoluí. Quando eu fiz o procedimento de descolar a bolsa, eu estava com 1 centímetro. E quando eu cheguei no hospital, mais tarde, né, o máximo que eu alcancei foi 3 centímetros. Ou seja, eu passei o dia inteiro sentindo dores, eu passei o dia inteiro com contrações e a minha evolução foi muito pouca. Tanto que quando eu fui para a sala de pré-parto, eu ainda estava com 3 centímetros. E aí, chegando lá, o médico pediu para que eu fosse pro banheiro, tomar um banho quente para aliviar a dor. E nessa hora eu já estava tão fraca, porque eu estava sentindo dor há tanto tempo, eu estava gritando muito, sabe? Eu estava sentindo eu perdendo as minhas forças, assim, sabe? As vistas foram escurecendo, parecia que ia desmaiar. E aí eu falei, olha, eu não tô aguentando, infelizmente, não é o que eu queria, mas eu vou pedir analgesia. E aí pedi, né? Então, aproximadamente 10 horas da noite eu tomei a minha primeira dose. No total, eu tomei 3 doses de analgesia, porque o meu parto foi muito extenso, eu tava sentindo muita dor. E é mágico, gente. O médico falou assim, ó, demora até 1 minuto pra poder fazer efeito. Eu quase não senti a agulha, não senti quase nada, porque eu tava muito fraca, eu não tava sentindo nada, né, além da dor. Ele falou assim, pronto, gente, a dor sumiu. Eu senti a minha barriga endurecendo, eu senti a contração acontecendo, né, mas a dor eu não sentia. Era muito mágico, sabe? Assim, eu lembro que na hora me deu até uma revigorada. Eu falei, gente, que é isso? É muito rápido. E aí eu passei, né, o restante da noite, da madrugada, ali esperando dilatar. Cheguei nos 5 centímetros e nada, tomei a segunda dose. Depois cheguei a 7 centímetros, mais nada, tomei a terceira dose. O anestesista, acho que é isso, ia trocar de plantão 7 horas da manhã. E na segunda dose que ele aplicou, ele falou assim, será que esse neném nasce antes de eu ir embora? Eu falei, não, claro que nasce, eu já tô com 7 centímetros, claro que ela vai nascer. Ô, gente, nesse meio tempo eu fui pra bola, fazer exercício, mandaram eu ficar na posição de 4 apoios pra ver se, né, se ela se ajudava, porque eu já estava sentindo ela descer e voltar, sabe? Eu já estava na fase do expulsivo, né? Quando faltava 10 minutos para 7 da manhã, o efeito da segunda dose já tinha passado, as dores já estavam voltando. Eu já tava assim, gemendo de novo, sabe, aquela coisa terrível. E eu falei, pelo amor de Deus, chama o anestesista, eu preciso de outra dose, tô sentindo muita dor. Ele veio e aplicou mais uma dose. E o efeito dessa dose era de 3 horas. Eu ficava de olho no relógio assim, ó, eu não dormi, né, óbvio. Tava chegando perto das 3 horas, eu ficava desesperada, porque eu sabia que eu não tava com a dilatação ideal, que é 10 centímetros. E a dor, sabe, o cansaço, que eu já tava ali sentindo dores há muito tempo, então eu pedi a terceira dose. Veio a terceira dose, eu falei, ó, gente, até 10 horas não é possível que essa menina não nasça, né? Porque já eram 7 horas da manhã, do dia 30. Ou seja, tudo começou no dia 28, eu só fui ganhar ela no dia 30. Quando deu perto de 9 horas, o médico veio medir, fazer o toque, né, pra ver se eu já estava perto dos 10 centímetros, e eu estava com 9 centímetros. Ele falou assim, deixa eu ver o que eu consigo fazer pra te ajudar. Mexeu lá, né? Falou, pronto, 10 centímetros, vamos pra sala de parto. E aí nós fomos pra sala de parto, eu lembro, né, de ver aquelas luzes assim, todas viradas pra mim. E era assim, na hora que a contração vier, você faz força. Gente, eu fazia força, mas sabe que não fazia diferença nenhuma? Não fazia diferença nenhuma. Nenhuma. Parecia que eu não tava fazendo força, mas eu fazia tanta força, pra mim eu tava fazendo tanta força e não fazia diferença nenhuma. Eu sentia ela descendo e voltando, descendo e voltando. Era terrível. E nesse estágio, né, como já tinha muitas horas que eu tava ali, eles me deram também a ocitocina, antes de eu ir pra sala de parto mesmo. Começou com uma dose bem baixinha, não sei o que, mas tava escrito lá, era 12, um negócio assim. Eu fui pra sala de parto com uma dose de 60, sem sentir nada. E eu sei que tudo isso aconteceu, né, o fato de eu da ocitocina não ter feito efeito, é devido às altas doses de analgesia que eu tomei. A ocitocina, pra quem não sabe, é um hormônio que o nosso próprio corpo produz e que faz a gente sentir as dores, né, de parto, as contrações, ajuda ali a, né, você sentir a dor pra você fazer força e expulsar o neném. E só que como eu tava anestesiada, né, eu não sentia,
né? Me deram a ocitocina artificial, né, na veia, mas não fazia efeito. Então, eu fui pra sala de parto, chegando lá, eu fazia força, me fazia diferença, né? Eram 3 médicos me acompanhando na sala de parto. Eram 2 mulheres e um homem. Eu lembro que o homem chamava Marcos e uma das médicas, uma ficava do meu lado e a outra ficava na minha frente, né? Tentando me ajudar lá na fase expulsiva. E ela chamava Maiara. Eu tava tão anestesiada, gente, que eu não conseguia mexer as minhas pernas. Eu lembro que na hora que eu fui descer da maca, da sala de pré-parto, pra ir pra sala de parto, eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. E a moça falava, vamos, Brenda, né, coloca o pezinho aqui, faz isso. Gente, não mexia, era a coisa mais engraçada. Foi uma dificuldade muito grande pra eu conseguir subir na maca, né, da sala de parto mesmo. Né? Nossa, que sufoco. Continuei fazendo força, mas não acontecia nada. E até que o batimento cardíaco da Liz começou a cair. Um batimento cardíaco saudável ali em torno de 170, 180, por aí, né? Que é o que ela tava. E na hora do parto mesmo caiu para 80. Então a gente começou a entrar numa fase crítica, né? Que a gente não podia demorar para tirar ela. Nesse momento viraram para mim e disseram assim, Brenda, olha, o coração dessa neném não tá bem. Então a gente vai ter que intervir. Eu vou te dar 2 opções. A primeira é a cesárea. A segunda, a ventosa. Pode ter outro nome também, tá, gente? Que é vácuo. Acho que é vácuo extrator. Me apresentaram a ventosa. Não podiam usar o fórceps porque ela tava muito baixa. Um negócio assim. Não lembro exatamente. E aí eu fui e falei, não, eu não quero nenhum nem outro. E aí elas falaram, Brenda, você não tem opção, você tem que escolher e tem que escolher rápido. Eu comecei a chorar e aí ela falou assim, não, você não pode chorar, Brenda, eu preciso que você escolha. Aí eu falei, bom, eu não quero cesárea, né, então eu vou pra ventosa. Aí eles me apresentaram a ventosa, me mostraram lá como funcionava. Nessa hora, uma das médicas saiu da sala pedindo ajuda. Ajuda, por favor. Gente, eu preciso que aumente a ocitocina dela. Coloca oxigênio nela. Prepara a sala de cesárea pra gente. Vamos aqui, pessoal, me ajuda. Isso foi me deixando muito angustiada. Eu comecei a ficar assustada. E ela tinha falado pra eu não chorar. Gente, como é que você faz? Esse momento foi muito tenso. E ela falou assim, então vamos lá, eu vou introduzir. E na hora que a contração vier, você faz força e eu vou puxar. Colocar literalmente uma ventosa. Eles introduzem na vagina e prendem na cabecinha do neném. E na hora que você faz força, a contração vem, eles puxam pra te ajudar. Aí tentaram uma vez, soltou. Tentaram a segunda vez, a ventosa soltou de novo. E aí a médica virou pra mim e disse, Brenda, a gente só pode tentar 3 vezes. Então essa é a sua última chance, Brenda. Eu preciso que você faça força, muita força. E eu querendo chorar. Você não pode chorar, porque senão você perde a sua força. A gente precisa que você concentre em fazer força. Nesse momento, eu olhei pra cima e falei, Deus, eu preciso muito da sua ajuda. Por favor, me ajuda. A contração veio, eu fiz uma força e a Liz nasceu. E aí puxaram ela e ela nasceu. Aí já colocaram ela no meu colo, amamentei, fiquei ali admirando ela, chorando horrores, gritando horrores. E foi isso. Ela nasceu exatamente às 9h05 da manhã, né? Faltando um pouquinho menos de 1 hora pro efeito da anestesia passar. Nasceu com 48 centímetros, super saudável, graças a Deus. Realmente, assim, ela tava com a barriguinha pequenininha para a idade gestacional que ela alcançou, mas rapidinho a gente conseguiu recuperar, rapidinho a gente conseguiu ganhar peso e foi isso, gente. Eu acabei tendo a laceração de 2º grau, né, porque como teve que puxar e ela saiu de uma vez, não saiu aos pouquinhos, como geralmente acontece quando você tem um parto natural, um parto normal, sem nenhuma intervenção. Na hora que puxou, eu acabei rasgando e tive uma laceração de 2º grau. E aí eu lembro que na hora, né, eu estava lá admirando meu neném, assim, eu lembro de ver panos e panos, assim, né? A médica colocava o pano e tirava, assim, encharcado de sangue. Eu lembro de ver a agulha passando, a linha passando, e eu não tava sentindo nada, porque eu ainda tava anestesiada. A Liz recebeu alta logo no dia seguinte, eu por causa da laceração acabou ficando muito inchada, eu não tava conseguindo andar direito, eu não tava conseguindo sentar. Precisei ficar mais um dia lá no hospital. E é isso, graças a Deus, Liz já está com quase 3 meses, crescendo bastante, gordinha, mamando muito. E esse foi meu parto, gente. Se você tiver alguma dúvida com relação ao meu parto, você pode deixar aqui no comentário. Eu vou ficar muito feliz em responder, em tirar suas dúvidas. Se você quiser trocar experiência comigo também, deixar, né, um detalhe aí do seu relato de parto, deixar uma mensagem pra mim, pra que eu possa ler nesse período aí de pós-parto também, né? As mulheres sabem que
que é um momento de muitos desafios, né? Que você tá se descobrindo como mãe, que você tá aprendendo a ser mãe. Então, obrigada por você que me acompanhou até aqui, que teve aí força e garra pra assistir esse vídeo até o final. Eu sei que não foi um vídeo breve, como eu gostaria, mas eu quis trazer detalhes, porque quando eu penso no meu parto, eu gosto de lembrar dos detalhes. Eu gosto de lembrar, assim, sabe, de cada momento. E ver a mão de Deus ali me acompanhando, me abençoando, cuidando, né, de tudo. Então é isso. Um beijo, obrigada mais uma vez. Lembre de deixar seu like para me ajudar. Deixa um comentário aí, isso me ajuda muito, muito a crescer e alcançar novas pessoas. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ter um interesse, né, de conhecer um pouco sobre parto, sobre essa fase tão bonita, né, que as mulheres têm a oportunidade de viver, tá bom? Com Deus, até o próximo vídeo.